Coba Laroeixo! Sabe seu tranca-ruas! Laroeixo! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, Conversando com o Seu Tranca, @hotmail.com. Alaroeixo, amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há Alaroeixo, amor Jubá. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys Camorim. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Programa Conversando com o Seu Tranca. Estamos ao vivo, 9 horas e 4 minutos, mais uma segunda-feira aqui. Mãe Gladys Camorim preparou algo especial e necessário pra gente hoje. Antes de apresentar as pessoas que vão participar do programa hoje, eu quero dizer para vocês que o MSN do Conversando com o Seu Tranca recebeu um vírus e se bloqueou. Então hoje, ou vocês adicionam no programa do Seu Tranca, @hotmail.com, ou mandem as perguntas pelo Facebook, que a Sônia está com o Facebook aberto para receber perguntas, tá? E vamos ver, o Paulo perdeu o e-mail para mandar aquela senha para desbloquear esse outro MSN. Então, se não der certo, eu vou montar mais um, vou eliminar aquele, vou ficar com o programa do Seu Tranca e mais um, aí eu aviso. Perfeito. Certo? Outra coisa que eu quero falar antes de apresentar o pessoal é o seguinte: o tema de hoje, que é intolerância religiosa, nós resolvemos falar sobre isso. Por quê? Porque está acontecendo coisas que não deveriam acontecer. Porque eu faço esse programa há 1 ano e pouco e nunca falei de religião alguma. E nunca promovi ninguém. Então eu acho que está na hora de alguém falar. Talvez nós hoje aqui começando, amanhã vão vir outros e outros e outros, para também conversar. Porque aqui hoje nunca falamos de nenhum tipo de religião, falamos apenas da minha doutrina, o que eu faço, como eu faço e como eu deixo fazer. Como os outros fazem, cada um faz o que quer na sua casa. Mas quando se trata de intolerância, acaba chegando a todos. Sim. Então eu acho que é o caminho de todos, né? Seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja o Molocô, seja qual vertente que for. Então hoje eu trouxe a Mãe Ângela, de Goiânia, né? Mãe Ângela, boa noite. Boa noite, Mãe Gladys. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes. E tem também o Lúcio, que é de Goiânia. Ele também trabalha, é médium, faz os seus atendimentos. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Mãe Gladys. Boa noite, Alan. Boa noite, Ângela. Mãe Ângela, né? Mãe Ângela. Seja bem-vindo, Lúcio. O Lúcio tem uma particularidade aí, né, Mãe Gladys? Que ele vai contar e, se precisar, ele tem até como provar essas coisas, né? Mas vamos deixar para ele contar. Mas a nossa indignação é por quê? Porque o que está acontecendo? Os nossos vídeos de cursos, de tudo mais, vão para o YouTube, como tem o meu e tem de um monte de gente. Sim. E o que está acontecendo? As igrejas estão pegando os nossos vídeos, estão colocando nas páginas deles e estão metendo a boca. Não aconteceu comigo ainda, mas se acontecer, eu vou contratar um advogado e vai rolar um processo louco. E eu não quero formatação, não quero esse papo de vem pedir retratação, não é formatação. Não quero esse negócio não, tá? Eu vou querer danos morais, porque aí o dinheiro eu ponho no meu terreiro. Tá, então, para mim, não funciona esse negócio de pedir desculpa ao vivo, não foi bem isso, não foi bem aquilo. Porque eu não falo de ninguém, então eu não dou o direito de ninguém falar de mim. Então, eu acho que o Lúcio tem muito a contar sobre isso, quem é ele, de onde ele vem e os porquês dele. Pode começar, Lúcio. Quem é você? Quem foi você? Bom, minha formação é o seguinte, Mãe Gladys, eu tive uma formação como obreiro na Igreja Quadrangular, tá? Em meados de 92, fiquei lá até 95. Depois
nesse período de tempo, eu fiquei fora da Umbanda. Eu conheço a Umbanda desde os 6 anos de idade, meu pai praticava Umbanda, e eu estava em busca de uma resposta coerente, né? Resultante, verdadeira, mas ainda não tinha chegado o meu momento dentro da doutrina espírita, né? Então, fiz um curso de formação na Igreja Quadrangular, como obreiro. Depois fui consagrado evangelista na Igreja Batista Renascer, aqui de Goiânia. E com 2 anos eu fui ordenado pastor. E eu dirigi 3 igrejas aqui em Goiânia. Então, ouve-se muito falar de ex-umbandistas que se tornaram evangélicos, né? Mas os evangélicos que se tornam espíritas ou umbandistas, não se fala muito, porque a gente não tem muito que crescer dentro desse mérito, né? A Umbanda é uma religião que ela não tenta agrariar pessoas em número, né? Você nunca vai ver uma pessoa da Umbanda convidando insistentemente, ou entregando folheto, ou fazendo propaganda na televisão, ou um programa na televisão, tentando levar você para dentro do terreiro de Umbanda. E até hoje ainda estou afiliado na Convenção Internacional da Igreja Batista, né? Então a minha história começou dentro da Umbanda, mas eu, nessa busca, fui para as igrejas evangélicas e depois, por uma sequência, uma gama de fatores, eu saí das igrejas, né? Primeiro eu saí da Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular, e depois da Batista, por uma série de fatores, de problemas, que se a gente for analisar à luz da Bíblia, como diriam os evangélicos, são problemas gravíssimos, né? E se a gente for também colocar isso na prática, na lei, também eu saí assim, por motivos que a lei brasileira condenaria, e com certeza, se estivesse lá, talvez eu até poderia estar envolvido em escândalos financeiros aí. Agora me explica uma coisa, já que a gente nunca conversou diretamente com ex-pastor, né? A gente só escuta falar de ex-mãe de encosto, ex-pai de encosto. O que leva uma pessoa a mudar assim de religião? Qual é essa busca? O que é que faz a cabeça dela para ela ir nessa busca, que no caso você foi? Bom, na verdade, Mãe Gladys, é o seguinte, eu buscava uma verdade com Deus, uma intimidade com Deus. E eu sou casado pela 2ª vez, na minha primeira esposa, ela era evangélica, ela era contra, né, a minha crença espírita, e ela me levou para a igreja, né? Eu já tinha assim aquela curiosidade de saber como é que funcionava, até mesmo para saber algumas particularidades doutrinários da igreja, como é que funcionava a formação de um pastor, quais eram os meios utilizados para se convencer as pessoas. Isso vinha da minha raiz como espírita. E aí eu fui para a igreja evangélica, né, e fui conhecer e fui saber, assim, fazendo cursos, participando de seminários e conversando com gente graúda aí do meio evangélico, que hoje está aí, um está trançando palavras, brigando com o outro, que gente que eu conheci assim de perto, igrejas grandes aqui de Goiânia, que se espalharam pelo mundo. Eu conheço esses pastores aí quando eles eram obreiros, muitos deles fizeram curso de obreiro comigo, né? A minha busca era encontrar uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual, felizmente, eu encontrei dentro da Umbanda, né? Eu fui encontrar realmente dentro do centro de Umbanda, e até fui descrente de tudo, porque se a igreja evangélica me transmitia a verdade sobre Deus na sua totalidade, baseada na Bíblia, né, e de repente eu vi só coisas que me decepcionaram, tanto as pessoas quanto atitudes doutrinárias, né, e dogmáticas, eu vou falar assim uma palavra meio complicada, quando eu voltei para o terreiro de Umbanda, eu voltei descrente, né? Foi então que eu tive o contato com aquelas entidades que já haviam me escolhido para o trabalho que hoje a gente está realizando. Ah, interessante. Agora me conta uma coisa, o que é de verdade, né? Eu acho que é a curiosidade de muita gente, o que é de verdade aquelas estrebuchações, que para mim aquilo é estrebuchação, aquelas gritarias. Por que gritar tanto se Deus não é surdo?
Entendeu? Porque as pessoas se jogam no chão, fazem todo aquele espetáculo. Aquilo são quiumbas verdadeiros ou aquilo são apenas encenação? Mas, Gladys, eu vou começar do princípio. É o seguinte. Na última igreja evangélica, igreja batista que eu estive, eu não gostaria de citar nome dessa Sim, pessoa, claro. né? Mas assim, na última igreja batista, houve um momento em que eu estava lá, em que uma das entidades que trabalha comigo me mostrou o que acontecia ali dentro, né? Então, assim, tudo aquilo ali começa com um arranjo humano, com um estudo humano. A gente, quando faz um seminário fundamentalista, como é chamado no meio evangélico, tem 2 matérias que nós temos que nos formar e nós temos que estar assim, amplamente assim, práticos e aptos para praticá-las, que é a homilética, né, que é o estudo que abrange, que tem a ver com a pregação, com a apresentação, a prática religiosa. Na verdade, ela ensina como preparar, né, e nos apresentarmos nos sermões de uma forma eficaz. E a hermenêutica, que vem assim um ramo da filosofia, que é a forma de interpretação. Agora é o seguinte, a gente tem que falar também que, além dessas 2 preparações humanas que o pastor, o pregador, o evangelista tem, a gente tem toda uma preparação do ambiente, tá? A gente tem que deixar aquele ambiente propício para o que vai acontecer durante o culto. E eu vou te dizer o seguinte, quando essa entidade se manifestou dentro da Igreja Batista e me mostrou o que era aquilo, eu vi 2 coisas. Uma, era a sagacidade humana, o próprio ser humano em busca de querer estar cheio do Espírito Santo, e na verdade ele estava cheio de emoção. Entendi. E 2, os quiumbas, os eguns e os obsessores, tá? Foi no momento em que me foi apresentado o obsessor que usava da minha boca para pregar a doutrina da prosperidade. Interessante. No momento que eu me afastei. Interessante. Só deixando claro que, assim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, a gente não está devolvendo ferroada com ferroada. A gente está esclarecendo, né, com uma pessoa que vivenciou dentro de uma igreja aquilo que realmente acontece e hoje está dentro de uma realidade umbandista que não impõe nada, né, e sem dogmas, enfim. O Alan, é interessante que eu queria deixar bem claro para todos os ouvintes, para todo mundo, para os evangélicos que estiverem ouvindo, para os umbandistas, que eu não estou levantando nenhum exército de umbanda, nenhuma bandeira de guerra contra as outras religiões. Eu estou contando o que aconteceu comigo, eu não quero incitar ação de ódio. Mesmo porque a nossa prática de umbandista, ela prega humildade, amor e caridade. Então, se alguém me interpretar como se eu estivesse ferroando, por favor, reavalie, porque eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você possa estar entendendo. Então, eu não estou de forma alguma denegrindo a igreja e nem cuspindo no prato que eu comi. Eu só estou contando a pura realidade que aconteceu comigo. Bacana. Eu ia perguntar o seguinte, se os pastores que estão dentro da igreja, assim, nós umbandistas, acreditamos plenamente naquilo que nós vivemos, né? Naquilo que nós praticamos ali. Todo ritual a gente acredita muito, que cada elemento é importante e necessário. Dentro da igreja é feito pelos pastores. Tudo que acontece quando há essa manifestação, talvez de um quiumba ou de uma emoção, quando a pessoa exterioriza uma emoção ali, o pastor ele está acreditando naquele Deus, realmente, ele está acreditando naquela palavra, quando ele está lendo a Bíblia, ele interpreta aquilo fervorosamente como do seu tom de voz, ou é algo teatral, não desrespeitoso, mas algo assim, porque já está num cronograma, ou ele acredita piamente naquilo? Não, nós temos um culto, ele é feito dentro de um cronograma, tá? Ele tem a introdução, a explanação, a aplicação do evangelho, e 90% dos pastores que pregam não vivenciam, não vivem e sabem que estão fazendo de forma errada. O que eles estão fazendo ali é de forma errada. Então, 90% dos pastores que estão ali, eles estão pregando, eles sabem que está errado, há toda uma preparação do ambiente, como eu disse. Se vocês quiserem, eu explico, tá? A colocação da música no momento certo, ligar o ventilador no momento certo, o momento em que se vai falar da chegada do Espírito Santo de Deus, o momento de orar, tudo aquilo é feito
antes do culto é planejado. Aquilo ali a gente planeja, porque o culto é como um culto de Umbanda. Ele tem a abertura, né? Ele tem o início, o meio, enfim. Só que 90% dos pastores que eu vi e das igrejas em que participei sabiam que estavam fazendo uma coisa que não estava biblicamente correta e não vivenciavam o evangelho que pregavam. Interessante. Eu falo porque eu conheço pastor que não segue e conheço um pastor que segue à risca, né? E tem um que eu também conheço que não segue, né? E por isso que eu fico na dúvida, acredita ou não acredita? Faz com medo, sabe que está fazendo errado? Essa era a dúvida mesmo. Na verdade, Alan, pastor não tem medo, tá? Pastor tem convicção, ele não tem medo, ele tem convicção do que ele fala. Se estando certo ou errado, eles têm convicção. Eles não têm medo, eu nunca tive medo de pregar, tá? Se vocês quiserem, eu conto uma experiência rápida aqui, pregando a doutrina da prosperidade. Eu primeiro solicitei que as pessoas doassem, fizessem o sacrifício, primeiro desse uma oferta de sacrifício. Depois eles doassem, os que não tivessem dinheiro doassem em cheque. Depois, aqueles que não tinham cheque mais, eu peguei uma folha de chamex, coloquei no altar e falei, olha, se você não tem nada para doar agora, você vai escrever nessa folha de chamex o que você tem na sua casa e a gente vai amanhã buscar. Eu já cheguei a fazer isso, tá? Num púlpito de igreja, e fiz consciente que estava fazendo errado e compartilhei com um pastor que então era meu dirigente, tá? Eu fiz isso de forma errada. Impressionante. É difícil, né? Mãe Ângela, se tem alguma pergunta para ele, pode se manifestar. Eu tô assim, perplexa só. Mãe Ângela desmaiou. Eu gostaria só de dizer que esse programa me lembra a mãe Gilda de Ogum, do Rio de Janeiro, que teve um infarto fulminante ao ver a foto dela no jornal da Folha Universal, onde tinha o título Macumbeiros Charlatões Enganam Fiéis. Nossa. Eu acho que no Brasil temos muitas mães Olgas de Ogum, muitos fiéis de Umbanda, muitas mães no santo, que sofreram a perseguição religiosa, como eu tive que passar por ela. Perdi emprego, fui apedrejada na rua por adolescentes, justamente pelos pastores terem pregado nos seus púlpitos e os pais dessas crianças afirmarem que eu era servidora do demônio por ser umbandista, por ser mãe no santo. Então, em lembrança dessa grande mulher que foi assim a mola mestra para que se começasse toda uma campanha contra, né, de combate a essa rosa que está graçando no nosso país, que graças a Deus agora é um país laico, onde a pessoa tem a liberdade de pensamento e de escolha, e onde cada um pode buscar, através de estudos e conhecimentos, o seu caminho. Todas as religiões são maravilhosas, todas têm a verdade e são adequadas aos seus fiéis. A Umbanda é maravilhosa, o Candomblé é maravilhoso, o catolicismo é lindo, mas cada um tem o seu caminho. E não há necessidade alguma da intolerância, até porque o Cristo Jesus não deixou religião alguma que não fosse a caridade, a humildade, a tolerância e o amor. Então, aqueles que estejam ouvindo esse programa, eu quero agradecer pela boa vontade de ouvirem e relembrar essa grande mulher, e que esse programa seja assim uma homenagem a essa grande mãe no santo do Candomblé, que teve um ataque, um infarto fulminante ao ver a sua imagem sendo vinculada a coisas extremamente desagradáveis apenas porque pessoas que têm um poderio financeiro tentaram manipular a mente dos outros contra uma religião que não vai contra.
É isso que eu queria dizer. Eu estou bastante impressionada com a fala do Lúcio. Já o conheço pessoalmente. Ele já esteve aqui na ordem, já trabalhou a entidade dele lado a lado com o senhor Exu Meia-Noite. E conheço pessoalmente o Lúcio Henrique Paixão da Silva, que é hoje um grande umbandista, uma pessoa que luta em favor da nossa religião. Obrigado, Ângela. Lúcio, conta o seguinte pra gente agora, como que você saiu, né? Por que você teve essa luz e mudou de novo de religião? Bom, na verdade, foi o seguinte, Gladys, na primeira vez que eu fui para a igreja evangélica, em 92, quando eu fui para Quadrangular, como eu te disse, eu fui buscar uma verdade. E não encontrei essa verdade porque não era o meu momento e não era lá também o local. E lá eu comecei a entender a diferença que havia, né, entre a maioria, né, evangélica, neoprotestante, neopentecostal, protestante e tal, quando a gente foi buscar um terreno para a construção de uma igreja, né, era para ser, na verdade, uma creche, depois virou uma igreja. Então eu fui começando a ver que, assim como acho que toda religião tem um ponto fraco, eu comecei a ver muitos pontos fracos, né. Aí eu me afastei por um período, né, da igreja evangélica. Eu fiquei na igreja Quadrangular eu até anotei aqui a data certinha, eu fiquei de 92 a 95, e voltei em 98, aí eu já voltei para a igreja batista, já com a formação, para fazer a formação teológica, mas em paralelo eu segui uma vida espiritual sozinha, buscando a minha realidade, perguntando a Deus, buscando a Deus, e tentava entender por que não podia adorar santo, né? Por que eu estava cultuando morto se eu fosse um bandista? Na verdade, é tudo um erro de interpretação, tal. Eu comecei a questionar, e nesse questionamento eu acabei por ler a Bíblia 21 vezes. Tá? Nossa! Então, tem um pastor aí, esse eu quero citar o nome, porque eu não vou, a briga dele não é com a gente, os pastores hoje eles estão se degladiando entre si, chama-se Marcos Feliciano, né? Ele fez um comentário assim muito infeliz acerca da nossa religião, porque houve uma comparação por parte da Igreja Universal do Reino de Deus, daquele rodopeio, né? Eles rodando na igreja evangélica, o que a gente chama de estar cheio do Espírito, o movimento do Caicai. E esse movimento aconteceu dentro da igreja do pastor Marcos Feliciano, e ele foi criticado pelo bispo Macedo. E aí ele pegou e começou a falar que o que acontecia na Umbanda era falso, que o que acontecia dentro da igreja dele era a luz divina. E aí ele, com todo prazer, assim, com o peito cheio, ele se encheu para mostrar um anel de ouro que era formado em teologia, que leu a Bíblia 30 vezes e tal. Bom, eu sou umbandista, fui pastor e li 21 vezes. Nessas 21 vezes que eu li, eu encontrei pelo menos 2.000 contradições. Então não podia ter só a Bíblia como base para minha fé. Então eu comecei a buscar na história, né, a base para minha religião, para minha crença. E aí quando você começa a questionar demais dentro da igreja evangélica ou de qualquer outro segmento protestante ou neopentecostal, você começa a ter um problema sério, né? Que quando você encontra uma dúvida, você pergunta: mas e por que isso? Se eles não tiverem uma resposta, ou se a Bíblia não se responder, é um mistério de Deus. Ao contrário da Umbanda, né? Que é bem explicado, tudo tem um fundamento. Né? Então eu comecei paralelamente na igreja batista, a fazer um trabalho espiritual sozinho e continuava indo na igreja. Até que houve a manifestação da entidade que trabalha comigo, na linha de esquerda, né? E aí ele falou: olha, eu vou te mostrar quem está aqui, quem dirige a maioria dos trabalhos que são feitos aqui, né? Quem é que está dirigindo, e você vai olhar agora e você vai ver, no meio dessas quase 300 pessoas, quantas realmente estão com fé e estão aqui realmente em busca da verdade. E assim, foi até uma coisa assim, eu não acreditava muito em evidência de médium, né? E naquele momento eu tive minha primeira visão espiritual. E aí você vê
obreiro, você vê obreira, você vê outros pastores rodeados de quiumbas, né? Rodeados de eguns, de espíritos obsessores. E aí é o que eu disse, me foi apresentado, eu vi aquele quiumba que falava através da minha boca como um grande pregador, né? Como uma pessoa que estava com o único intuito, não era de ganhar almas para Jesus, não, era de encher a igreja e de manter aquela obra cada vez mais abastada, né, de dinheiro. Hoje a briga é por título e dinheiro nas igrejas evangélicas. Sim, com certeza, né? Sem discutir. No meio de tudo isso, existem os obreiros que fazem por um amor gigante por aquilo, né? E que falam aquilo para ajudar as pessoas, e que o tempo que eles se dão para orientar, para lavar um chão, lavar um banheiro de uma igreja, eles amam. Tem uns que realmente também, né, se colocam a favor de Deus, né? À disposição dele. Alan, na verdade, existem, dentro das igrejas existe, mas eu vou te ser sincero, o número é muito pequeno. Sim. E a pessoa, é o que eu digo, eu vou usar um termo bíblico aqui que os evangélicos usam, que diz assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu comecei a ler a Bíblia e acabei me libertando. Então, quando a pessoa começa a entender, a ler a fé e vai praticar a fé de acordo com o que realmente vai levar ele a um estado de evolução melhor ou maior, ele é cortado, ele é cerrado. Você não pode questionar, né? Eu não podia questionar, né? Muitas dúvidas que eu tinha com relação à igreja, eu não podia questionar, porque se eu questionasse, eu estava tendo parte com o diabo. Cindy, tem umas perguntas aqui, põe lá na outra. Olha, tem um menino aqui, o Judson, ele está falando que ele está se sentindo super bem com essa nossa conversa, que ele foi crente 2 anos, mas ele ainda tinha algumas dúvidas sobre a Umbanda, porque ele ainda ficava naquela pendência que a Umbanda era a religião do demônio e que ele iria para o inferno logo mais. Então agora ele está te dizendo que foi muito bom ele ouvir tudo isso, que esclareceu bastante para ele. Aí está começando, tá vendo? Começando a aparecer, mãe Gladys. Está começando a aparecer. Eles aparecem. É que o outro MSN entrou um vírus enorme. Sabe por quê? Sabe o que acontece? É que quem foi evangélico, muitas vezes deixa de falar dentro do seu congá, do terreiro, do ilê, que ele era evangélico. Até quem nunca foi evangélico e é umbandista hoje, se você falar no seu trabalho que você é umbandista, todo mundo te chama de macumbeiro, feiticeiro. Ninguém sabe as obras de caridade que nós praticamos, que a Umbanda tem um único intuito, não é de crescer, não é de fazer crescer o congá. A gente tem o intuito de levar felicidade às pessoas e levar todo mundo a um estado de evolução, né? E a evolução ela só acontece em conjunto, né? Mas muitas vezes a pessoa ela acaba se fechando um pouco porque a nossa religião é discriminada, nós somos vistos como feiticeiro, macumbeiro, ninguém vê o bem que a Umbanda faz. É verdade. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. É a seguinte: como os pastores encaram essa manipulação que é feita com os seus fiéis? Ela é feita mesmo? Ela é feita premeditadamente? O que realmente eles ganham com isso? Bom, como eu disse, a gente quando faz o seminário, eu queria deixar bem claro o seguinte: o curso de teologia, formação de 4 anos, depois, dependendo do segmento religioso, ele tem mais 1 ano que chama-se teologia fundamentalista, de acordo com a igreja. Nós temos 2 matérias que nós temos que nos aplicar, homilética e hermenêutica, que são matérias nas quais a gente vai agrariar membros e conseguir retirar desses membros o máximo de aceitação possível do que a gente estiver ensinando. O intuito da igreja evangélica, e não falo na sua totalidade, aí nesse caso se eu fosse usar porcentagens, eu diria que 70% das igrejas têm um intuito único e exclusivamente de manter seu nome lá em cima, crescer, adquirir sempre mais e mais dinheiro, poder, status, só isso. Mas não há nada espiritual que motive. Assim, na Umbanda a gente tem essa motivação de poder auxiliar, de poder aprender com os nossos guias, de conhecer os nossos guias, e tornar-se uma pessoa melhor, né? A proposta da Umbanda é primeiro com você, transformar você para então depois o próximo.
Então lá dentro não existe uma motivação que leve as pessoas, os dirigentes desses locais, a é somente essa questão de fama, é somente essa questão financeira? Olha, o Alan, se eu tiver uma conversa com você durante 1 hora, 1h30, eu te converto tranquilamente. Eu te convenço que a igreja evangélica é o caminho, a verdade e a vida. Você vai morrer se você continuar na Umbanda. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá respaldo para a gente fazer tanto bem quanto mal. Você está entendendo? Você pode pegar um versículo bíblico e transformar aquilo numa verdade única e exclusiva. E transmitir aquilo para as pessoas. Agora, resta saber por que a igreja evangélica, os protestantes estão crescendo tanto? Porque o evangélico em si, ele não questiona, ele não usa o livre-arbítrio dele. Ele não tem direito de perguntar. Se ele perguntar muito, vão falar assim, olha, meu filho, isso é mistério de Deus, sabe? Eu sou capaz de convencer, usando a Bíblia, a qualquer pessoa, de que o templo, a crença neopentecostal hoje é a mais correta do mundo. Agora, o que acontece? Quando você para e olha para dentro de você começa a encontrar a sua verdade, você vê que manipular as pessoas não é uma coisa bem-vinda, não é uma coisa correta. Nós temos que trabalhar com verdades. E a verdade de cada um está dentro de cada um. A gente tem que dar o caminho e a pessoa seguir aquele caminho. Jesus veio para nos dar o exemplo, né, de como deveríamos nos portar e ser. No entanto, o que a gente vê? Intolerância, briga. Hoje eu estou vendo 2 brigas aí entre igrejas, né? A Mundial contra a Universal. É uma briga horrível. Eles estão brigando assim, e de forma escancarada, um mostrando o escândalo financeiro do outro. E assim, quando na verdade eles deveriam se unir, sabe? Se juntar todo mundo, comprar cobertores, alimentar os pobres, fazer sopão, levar para os hospitais na madrugada, sabe? Levar coberto para os mendigos, para o pessoal que está fumando crack. Mas a gente não vê muito essa atitude. Quando você vê, é muito raro. Verdade. Essa questão de converter, né, que você utilizaria da Bíblia para converter qualquer pessoa. Convencer, na verdade. Eu acho que uma pessoa que sai da Umbanda, que é o Espiritismo, vou colocar, ou entre outras religiões e práticas espiritualistas abertas, que te permite raciocinar, né, que te obriga a estudar indiretamente, né, a buscar o que é Deus e tudo mais, o que é aquela realidade. Difícil a pessoa se converter para o outro lado. Ela vai depois de uma decepção. Eu vejo, teve uma mãe de santo há um tempo atrás, faz pouquíssimo tempo, que chamou um pai de santo para ir quebrar todos os assentamentos dela, queimou, botou fogo numa encruzilhada, numa rua de terra, isso saiu em todos os lugares. E depois, para se converter, foi batizada na água e tudo mais, para se converter àquele local. Eu acho que a pessoa sai da Umbanda e vai para a igreja ou para outra religião desse porte, porque ela está muito fragilizada, porque a pessoa que raciocina não consegue acreditar. Primeiro que não acredita que a Bíblia é o único livro sagrado, ou que ali só tem coisas, né, que ditas por Deus e Jesus, enfim. Eu acho que a pessoa que é racional, que ela consegue parar para pensar, ela entende que ela não consegue sair da religião que ela está e ir para outra. Quisera que todo mundo que está ouvindo a gente tivesse essa linha de raciocínio que você está citando, Alan, porque na grande maioria o povo de Umbanda, infelizmente, lê pouco. Sim. Lê muito pouco. Eu acho ótimo esse trabalho da Rádio Toques de Aruanda, porque além de incentivar a leitura, vocês também ensinam, né? A gente está aqui num papo descontraído, conversando, falando, e muita gente está aprendendo com isso aqui. Que nós temos o direito de questionar. A Bíblia não é o único livro que me dá base para encontrar a verdade e a evolução que eu necessito para a minha vida, né? Nós temos várias outras religiões e vários outros livros, né? É um erro dizer que nós cultuamos mortos. Nós não cultuamos mortos, porque, na verdade, os espíritos que trabalham dentro de um terreiro de Umbanda estão mais vivos que a gente, né? Verdade. É interessante que eu tenho uma amiga que saiu, ela trabalhava no programa Conversando com o Seu Tranca, ela trabalhava com Tranca das Almas também, e de repente se converteu. Você que teve lá dentro, esses umbandistas que se convertiam da Umbanda para a igreja evangélica, o que eles falavam, o que eles falavam? Desculpa, Alan, eu não estou vendo. Você está com o site ligado? Isso, não estou com o site ligado.
Tá vindo retorno. Bom. Eu acho que tá com a Ângela o retorno. Bom, vamos tentar passar aqui para você. As pessoas que eram da Umbanda iam para a igreja. Agora sim, eu tô vendo bem. Isso. Qual o depoimento que elas davam? O que elas relatavam? O que faltou na Umbanda para elas? Não, na verdade, nenhuma delas conheceu verdadeiramente a Umbanda. Porque eu via as pessoas, eram pessoas ligadas realmente a rituais de magia, qualquer tipo de outra magia, menos a Umbanda mesmo. E pessoas que culpavam Exu e Pombagira de tudo, né? E pessoas que buscavam dentro dos centros de Umbanda Exu e Pombagira somente, né, andando em desequilíbrio, e geralmente com aquela mesma visão que a gente já sabe que funciona, a gente já sabe como é que muitas pessoas se dirigem a Exu e Pombagira. É para pedir dinheiro e amor, né? Fazer qualquer coisa em nome do dinheiro e do amor. Sim. Aí quebrava a cara, né? Se via endividado espiritualmente, a vida começava a andar assim, de mal a pior, aí ela ia para uma igreja evangélica. Ali dentro da igreja evangélica, ela recebia como é que eu vou te falar? Um resfriamento, né? A gente faz assim meio que uma limpeza dentro da cabeça da pessoa para ela entender que o que ela estava fazendo era errado e que se ela ficar aqui dentro da igreja evangélica vai ser melhor, ela, conhecendo a nossa doutrina ela vai ser salva, que tudo aquilo, a vida dela está ruim por causa disso, porque ela fez uma prática errada. Realmente fez uma prática errada, mas não foi dentro da Umbanda. Tinha gente que eu ouvia falar que tinha feito sacrifício animal, de bode e tal, em nome da Umbanda. Eu como umbandista, não conheço esse tipo de ritual. Não. Eu não sei, né, se tem alguém aí que está ouvindo a gente que conhece algum tipo de prática dentro da Umbanda, que a gente vai matar bode e passar o sangue no filho mais novo, e falavam que era da Umbanda, falava que era Exu que tinha mandado fazer. Eu já ouvi esse tipo de relato. Sempre tem o Exu como culpado, né, Manglates? Coitado. Para vocês verem como não é assim, que, como ele mesmo disse, o Exu dele esteve lá dentro da igreja com ele, mostrando a realidade. Então a gente pode ver que realmente o Exu entra sim dentro da igreja. Geralmente entra para recolher os quiumbas e os eguns, né, que estão ali na posição que eu estava, atrás do púlpito. Justamente. Agora me diz uma coisa, Lúcio, por que a religião afro é a mais atacada por eles? Porque, olha, primeiro que nós somos a única religião brasileira, verdadeiramente brasileira, né? Segundo, os nossos rituais, os nossos cultos, né, por muitos terreiros adotarem o cigarro e a bebida com as entidades, né? Algumas entidades fumam e bebem, e eles acham isso pernicioso, né? E outra coisa, não existe nada mais diabólico do que um Exu ou uma Pombagira. Porque você vê uma imagem de Exu e Pombagira, tem gente que faz o nome do pai quando passa na porta de uma flora. Então nada melhor para usar como degrau, como levante da sua religião, do que mostrar o demônio dentro da outra. Quando na verdade a pessoa não tem conhecimento de causa, né? Ela não sabe por que foi criado a imagem de Exu, né? Aquela imagem de gesso foi criada daquela forma. De onde que vem aquele princípio, né? Sim. Então assim, a Umbanda, se você raciocinar bem, a maior igreja evangélica em crescimento, as três maiores, elas se utilizaram da Umbanda e do Candomblé para crescerem. E até hoje estão aí batendo na televisão, de madrugada, nos programas aí, né, falando, aqui é o Exu Caveira, aqui é o Exu Tranca-Rua, eu fui mandado para... Por que não fala assim, aqui é o espírito pastor fulano de tal, eu vim aqui pra... Não fala, né? Olha, Mãe Gladys, eu tive uma experiência dentro de um centro kardecista, aonde um espírito se manifestou, um obsessor, dando glória a Deus e aleluia, mandando a gente procurar e ler a Bíblia e procurar o evangelho, o que a gente estava fazendo era uma prática errada, era um obsessor. Eu tive essa experiência. Lúcio, eu vim do espiritismo também, eu fiquei 7 anos, dos 7 aos 18, dos 11 aos 18, e realmente eu vi muita mesa de desobsessão com o pastor, que estava falando exatamente de preconceito, eles se manifestavam ali na mesa espíritos que tinham a ver com a palestra. Né? Exatamente. E pastor já, ou pessoas ali pregando, realmente incorporar nos médiuns que estavam na mesa e pregar.
pregar realmente ali fervorosamente. Por incrível que pareça, nessa dita reunião que eu estou contando para vocês, foi acontecido num bairro aqui de Goiânia, num centro daqui do bairro de Goiânia, muito conhecido. Esse espírito obsessor, depois de mandar a gente ler a Bíblia e parar de cultuar a morte, começou a orar em línguas estranhas, do jeitinho que acontecia nas igrejas evangélicas, né? O que também deixa, uma coisa que não tem... A gente sabe como fazer também para que a pessoa ore em línguas estranhas. A gente é treinado também dentro da doutrina para levar outras pessoas a falar em línguas estranhas. Mas aquele obsessor, ele começou a orar em línguas estranhas. E a gente chamou ele e falou, meu irmão, olha, é assim, o seu caminho é esse. E ele entendeu. Graças a Deus ele entendeu. Não foi preciso usar de força maior espiritual para ele seguir um caminho iluminado. Ainda bem, né? Peraí que tem perguntas aqui. Ah, não, a menina está falando que ela também trabalhou no kardecismo 14 anos e os piores obsessores eram padres e pastores. Participei da igreja, tenho meu coração na Umbanda. Vi muita coisa, levando em consideração que são dominadas por eguns. É verdade. Com licença, eu posso falar? Claro, mãe Angela. Fala, mãe. É muito interessante compreender como que funciona essa demonização de tudo aquilo que não seja em favor daquilo que é pregado numa Bíblia, que dizem ser a palavra de Deus, mas que foi modificada pelos papas nos conselhos de Nicéia, de Tentro, tomam como inquestionável um livro que foi extremamente manipulado por reis que se tornaram papas e cujas rainhas não queriam de maneira alguma que vinculassem a elas a reencarnação. Então foi retirada a reencarnação dos termos bíblicos justamente por isso, porque um dos reis que se tornou papa queria agradar a sua rainha e modificou muita coisa no livro. O Novo Testamento teve pouquíssimas modificações, mas o Velho teve grandes modificações, muitas. Então não pode as pessoas afirmarem que uma coisa tão material como é a letra seja cultuada de forma a deixar o amor fora. O amor ao próximo foi o que Jesus mais pregou, e ele disse claramente que a lei e os profetas eram adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa era toda a lei que ele vinha trazer, a boa nova da salvação. E houve, até pela Igreja Católica e por outros segmentos, a questão de demonizar todos os deuses dos povos que eles dominavam. E veja bem, o povo africano, o deus mais amado, mais cultuado, sempre foi Exu. Até porque ele é um mensageiro, porque ele é vinculado à questão de liberdade. De alegria. De alegria, de força. Para suportar tudo aquilo que fosse necessário e retornar em algum momento para a Mãe África. Então, houve todo um planejamento de demonização que agora está sendo utilizado pelos neopentecostais, ou seja, o nome que se dê. Mas a realidade é que isso começou por uma técnica de evangelização usada pelas igrejas católicas, pelos padres, que desejavam levar o cristianismo a todo o mundo. Então, cada povo que era conquistado era obrigado a deixar os seus deuses e ser catequizado para que seguisse ao catolicismo. E daí para frente ficou fácil para aqueles que tiveram algum conhecimento e algum estudo de religião comparada a agir também no mesmo método que funcionou, né, por mais de 2000 anos, andou funcionando, e estão utilizando ainda esse método. Mas a palavra de Deus está no coração de cada ser humano, porque ele reconhece pela própria consciência aquilo que lhe faz bem e aquilo que lhe faz mal. E Exu, naturalmente, por ser tão amado, na Umbanda ele é extremamente amado, em todos os cultos afro
Exu veio na frente, porque pelo muito que ele faz, pela vitalização de todas as coisas. Natural vermos pessoas utilizando da nossa religião dessa forma para se autopromoverem, para promoverem as suas doutrinas, sendo que se promoveriam muito mais falando do nome de Jesus, da pregação de Jesus e do ensinamento de Jesus. Não é a Jesus que nós amamos? Não é a Jesus que nós servimos? Vamos falar tudo que Jesus ensinou. E em momento algum, Jesus ficou gritando contra demônios. Ele dava graças a Deus sempre, sempre, e orava. Dizendo, Pai, eu vos agradeço porque sempre me ouve. Essa é a mensagem de Jesus que nós vemos os nossos queridos pretos velhos praticando a cada incorporação, que nós vemos os nossos queridos Exus praticando da forma deles, porque eles saúdam o grande com muito amor e com muito respeito. E nós vemos os nossos irmãos umbandistas todos lutando pela caridade, porque a caridade é o fundamento maior da Umbanda. Então é isso que eu estou lutando aqui, para que, se servimos a Deus Pai Todo-Poderoso, respeitamos Pai Oxalá e o amamos, Jesus como um dos... também o amamos demais, e acreditamos totalmente no que ele diz. Quanto às imagens, é como fotografias. Se eu gosto tanto da Mãe Gladys, se ela é a minha irmã de fé, eu tenho uma foto dela, e quando eu estou com saudade, eu olho para a foto e emito para ela todo um sentimento de gratidão e de carinho natural entre irmãos. Se eu tivesse a foto do Alan, também faria a mesma coisa. E, no entanto, não estou cultuando o Alan em momento algum. Eu estou me lembrando dele. E é isso que o umbandista faz. Tem o assentamento, tem a firmeza, tem uma imagem, justamente para que, com mais facilidade, ao bater o olho ali, já você se liga com aquele sentimento bom, com aquela força, aquela energia, e segue o seu caminho com muito mais alegria. Não cultuamos mortos, até porque não existe morte. Né? A ressurreição e a vida foi o que Jesus veio pregar, e a ressurreição não é em corpos inferiores, mas em corpos superiores. A inteligência de Jesus foi muito grande quando ele disse que ele iria às mansões celestiais. Naquele momento ele não pôde pregar sobre como é o mundo espiritual. Mas eu acredito no mundo espiritual, porque Jesus afirmou que existia e que ele iria lá visitá-lo, nas mansões celestiais. Nos credos, a gente vê pessoas dizendo que ele desceu à mansão dos mortos e só depois ele desceu ao céu. Então há um mundo espiritual confirmado pela vida de Jesus, e ele deixou isso bem claro. Só não vê quem não quer. Ele mesmo fala que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Há muitas moradas. Naquele momento não era nem necessário ele falar muito sobre isso, porque ele mesmo disse que o Consolador prometido viria em espírito e em verdade, e mostraria e consolaria cada um. Então são formas de interpretações, a demonização de tudo aquilo que não venha a satisfazer X ou Y doutrina é muito comum para que essas pessoas que têm intelecto ou inteligência bastante forte, que estudaram muito, para conseguir manipular outras pessoas a servirem de uma forma como gado, alcancem aquilo que querem. O nome de Deus é falado, sim, repetido várias vezes, mas o carro-chefe é a histeria, é o abatimento moral com que as pessoas chegam, e é imposta a elas uma condição. Não é aceitar Jesus no seu quarto, em silêncio, em oração. É pular na frente de um púlpito, segurar um microfone, fazer um escândalo de choro e aceitar Jesus somente em público. Notem bem que o umbandista, ele saúda seus orixás tanto dentro do congá quanto dentro do seu próprio coração, e não é questionado a ele se ele aceitou Oxalá, se ele aceitou Iemanjá, se ele aceitou Iansã, porque isso, o comportamento dele vai mostrando, a vivência dele vai mostrando, e não é uma coisa
comercial. É espiritual, é transcendental, é a herança transcendental que recebemos a cada trabalho, a cada movimento nosso dentro de um congá. Nós estamos vivendo a nossa... E não precisamos de espetáculos para que a gente se sinta unido ao nosso orixá. Na verdade, quanto mais em silêncio e concentração estivermos, mais a gente sente isso na nossa vida, na nossa ação. Então, quanto à manipulação da mente humana, isso desde que o mundo é mundo existe. Existe a hipnose coletiva, que é ensinada e praticada por muitos, e muitas pessoas, pela fraqueza moral que estão naquele momento, pelo desespero, talvez, assumem qualquer meia-verdade e simplesmente passam a perseguir aqueles que não pensam da mesma forma, não agem da mesma forma, como se fossem filhos do demônio. E, na verdade, todos somos filhos de Deus e estamos no mundo criado para a nossa felicidade e não para a nossa guerra. É só isso, meu povo. Perfeito. Lembrando, quem está chegando agora no programa Conversando com o Seu Tranca, nós estamos ao vivo, tá? E o assunto de hoje, está diretamente ligado ao preconceito religioso. Suas dúvidas podem ser enviadas para o MSN Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. O MSN Conversando com o Seu Tranca, se você tem adicionado, ele está bloqueado por causa de um vírus, então, por favor, adicione outro MSN. Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Tinha mais uma pergunta para passar para o Lúcio, assim. Lúcio, quando acontecem os milagres, né, dentro da igreja, o que acontece? Eu acredito que acontecem os milagres, eu não acho que ali é algo realmente montagem, eu acredito que acontecem alguns milagres, sim. E quando acontece isso, pessoas de repente se curarem, que eu vejo, de vez em quando eu pego, quando tá passando essas palestras aí deles, aí, esses shows gigantes que eles fazem, né, com aquele monte de gente lá embaixo e tal, e começa aquele pessoal a trazer exame médico, que tinha câncer, que tinha não sei o que. É real isso? A questão do milagre dentro do meio evangélico, o que eu vi, eu vou falar dentro das igrejas, das 2 igrejas que eu participei, é que o milagre acontece de acordo com a fé, uma fé bem direcionada. E geralmente as pessoas que recebem esse milagre, eles estão direcionando a fé deles para uma única pessoa, não é o pastor, não é a Bíblia, para Jesus Cristo, só para ele. Então, eu acho que Jesus Cristo, na sua imensidão de amor, né, de compaixão, ele atende aquela pessoa, sabe? Porque Jesus não deixa de atender uma pessoa porque ela está na igreja X ou no culto Y. A fé é que leva aquela pessoa a receber a bênção, o milagre, como queira chamar, entendeu? Mas acontece por causa da fé. E eu já vi pastores se surpreenderem com milagres que aconteceram dentro da igreja deles. Tá? Mãe Gladys? Oi? Eu queria só citar algumas coisas, porque é o seguinte, eu não queria sair do foco da nossa conversa, mas assim, é crime, é um crime, né? Fere a Constituição e o Código Penal brasileiro, né? A gente constrangir uma pessoa, injuriar outra por causa da religião, né? São crimes, são previstos em lei. E a Bíblia diz que todo mundo, todos os evangélicos, católicos, todo mundo que acredita na Bíblia, que primeiro ele deve respeitar e seguir a lei dos homens. E depois ele estará qualificado para seguir a lei de Deus. Então, a pessoa que está difamando, denegrindo a imagem de outra religião, de qualquer outro culto, ela está cometendo um crime, ou seja, ela está fora dos parâmetros da religiosidade dele, do dogma dele. Ele está cometendo um crime, ele não está seguindo a lei dos homens, portanto ele é incapaz de seguir a lei de Deus. Né? Eu estou hiper indignado. Teve um colega nosso que teve um vídeo de uma aula dele, né, misturado a um programa, né, da Igreja Universal, e o pastor é um bispo, tá? É o bispo Guaraci dos Santos, né? Ele dirige a Igreja Universal do Reino de Deus lá no bairro do Brás, aí na Zona Leste de São Paulo. Ele chamou a gente de demônio, chamou a nossa religião de demônio, chamou o autor desse vídeo, né,
de demônio também, e fez várias citações assim, e eu estou muito indignado com isso. Eu acho que todo mundo que está ligado na rádio deve participar nessa luta da gente em defesa da nossa religião, contra o preconceito. A gente não quer brigar com ninguém, a gente só quer que respeitem a nossa religião. Eu só quero que respeitem a nossa religião, mesmo porque nós temos amparo legal. A lei e a Constituição brasileira e o Código Penal brasileiro nos garante o direito de cultuarmos, né, a Deus da forma que bem convier a gente. A lei é para todos, né? A lei não discrimina se é para evangélico, umbandista, ou seja, o que for. Mais ou menos. Por quê? Eu vou te falar mais ou menos por quê. Tenta conseguir hoje, aí em São Paulo, junto à prefeitura, um terreno para você abrir um centro de umbanda. Ah, não, esquece. Aqui em Goiânia é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o engraçado é que, na última campanha que teve para vereador, que esse ano, novamente, estou sendo procurado pelos mesmos candidatos, né, alguns que já foram eleitos. Eles vêm aqui procurar a gente para fazer trabalho, pedindo, prometem mundos e fundos. E a gente não faz nem pelas promessas, a gente faz porque a gente acredita que eles vão melhorar alguma coisa para a população. Depois a gente pede um terreno, ou a gente pede uma cesta básica para uma pessoa que foi no centro, que está passando fome, e esquece que eles não ajudam. Eles não estão ajudando, a política não ajuda a gente também. Tá? As leis, elas colaboram muito com as igrejas evangélicas, com as igrejas católicas, mas se você pedir um terreno para abrir uma creche em nome de um centro de umbanda, ou para abrir um centro de umbanda, esquece, ninguém vai te ajudar. Então a lei não é para todos. Isso é verdade. É muito difícil você conseguir alguma coisa, mas eu acho que isso acontece porque o pessoal ainda não levantou uma bandeira forte, entendeu? Porque a gente tem que se posicionar. Tem que ter uma posição, tem que falar eu sou e daí, é um problema meu, sem briga, sem discussão, sem nada, claro, mas eu sou um bandista. E qual o problema? O teu direito vai a partir do momento que ele não invade o meu. Essa teoria eu sigo à risca, tá? Então eu não falo da religião de ninguém, como eu não dou o direito de falarem da minha. Tá? E eu não nego para ninguém o que eu faço, o que eu deixo de fazer e coisa assim do tipo. Se você gostar de mim, você vai gostar sim. Se você não gostar, canta para descer. Rapidinho. E tem uma questão muito importante, né? Do umbandista é entender o que é umbanda. Porque você chega para o evangélico, pode ser que talvez não tenha algo fundamentado, né? Tudo está dentro dele da Bíblia e aquela coisa que Deus quis assim, mas ele sabe o que ele tem que falar. Um bandista, talvez você pergunte para alguns o que é umbanda, ele falou, vamos lá no terreiro que eu vou te mostrar. Porque ele não sabe explicar. Justo. É a falta de conhecimento, é a falta de leitura que eu disse no início, né? Sim. Muitas vezes falta a umbandista a falta de leitura, de entendimento, de estudo, de prática, né? A gente tem que fazer uma prática coerente, mas acompanhada de muita leitura e de muita coerência. As pessoas... E é por isso que eu quero falar uma coisa importante, gente. Temos que agradecer muito a Pai Benedito da Aruanda, a Pai Rubens Sarraceni, a Mãe Gladys, ao Rodrigo Queiroz, que tem feito um trabalho de divulgação da nossa doutrina, que tem trabalhado através de cursos, que inclusive a Rádio Toques de Aruanda tem provocação maravilhosa, trazendo bons conhecimentos, fundamentos da nossa doutrina, de forma que queiram ter algum conhecimento e uma teoria que possam apresentar, que possam falar sobre a doutrina de uma forma coerente, dentro das bases práticas. Basta buscar, através de cursos, através dessas pessoas maravilhosas que têm disponibilizado o conhecimento que receberam para todos, através de palestras, através de livros. Todos os umbandistas hoje em dia têm condições de ter maior conhecimento. Então eu quero dar os meus parabéns, agradecer à Rádio Toques de Aruanda pelas iniciativas que toma, divulgação, agradecer a Pai Rubens, Mãe Gladys e todos que têm trabalhado
nessa divulgação de conhecimento, através da internet, através das livrarias, porque essa é a bandeira maior da Umbanda. Conhecimento levado a todos os lugares. Verdade, Mãe Ângela, perfeito. Mãe Gladys? Oi, Alan, pera que tá chiando um pouco aqui, agora fala. Tem alguma pergunta que você queira passar daí? Tem alguma pergunta aí, Paulo? O Paulo tá louco lá tentando abrir o outro MSN. Deixa eu ver. Não, essa aí, que é também, o que é? Vocês acham? Essa é pro Lúcio. Você acha que falta uma estrutura mais bem formada dentro do nosso meio umbandista? Eu acho que falta união, acho que falta mais atitude das federações, associações, dos grupos, falta muita união. Porque nós somos, assim, uma parcela pequena, mas nós representamos, assim, um número que é bem representativo. A gente tem, dá uma olhada na bancada, no Senado Federal, nas câmaras estaduais e municipais, você vai ver um monte de representante evangélico. Você vai ver pouquíssimos locais do Brasil tem um representante de Umbanda ou Candomblé que realmente está ali para olhar, né, e fiscalizar também as federações e as associações, né, e nos ajudar a crescer como, não só como religião, filosofia, porque eu acho que a Umbanda é um patrimônio brasileiro, né? E nós fomos esquecidos, nós realmente fomos esquecidos, nós estamos sendo banidos, e nós somos, para a gente ter prova disso, que a gente está sendo banido, basta você olhar na televisão, assistir programas, olhar no YouTube, que está cheio de vídeos difamando a nossa religião, o nosso princípio. Mas assim, eu acho que falta um pouco de atitude dos umbandistas, de quem pratica o candomblé dos kardecistas, de nos unirmos em um só grupo, sabe? E hastear realmente uma bandeira de não ao preconceito e sim à união espiritualista de cada um dentro do seu segmento, dentro da sua crença, né? E fiscalizarmos uns aos outros mesmo. Aqui no estado de Goiás, a nossa federação, a gente não tem visto muita atuação da federação com relação a trabalhos em favor da Umbanda ou do Candomblé. Mas não é por culpa da federação, é por culpa de nós mesmos, umbandistas, que muitas vezes deixamos de nos manifestar, de nos unir, sabe, fazer caminhadas, né? Porque as nossas caminhadas são pacíficas, né? Nós vamos fazer caminhada pacífica, nós vamos fazer sopão, vamos fazer caminhada de preto velho, caminhada de caboclo. Aqui, Mãe Gladys, oi. Você sabe aquelas imagens dos orixás que tem na Bahia, que algumas delas peregrinam pelo Brasil? Sei. Então, aqui em Goiânia tem um local que chama-se Vaca Brava, é um parque ecológico, né? Tem um lago enorme. E nesse parque, uma igreja muito grande, evangélica aqui de Goiânia, ela realizava batismos lá nesse lago. Colocaram aquelas imagens dos orixás, essa igreja queria retirar. Era lá, podemos então batizar ali, em nome de um segmento religioso, mas não podemos cultuar os orixás, é uma manifestação até cultural, aquilo não é nem uma manifestação religiosa. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa se unir mais, levantar realmente uma bandeira e dizer não ao preconceito. Porque a gente não quer brigar com nenhuma religião. A gente só quer que respeitem a gente. Porque a gente está engolindo calado e tragando muita baboseira de muita gente que se diz autoridade eclesiástica, né, envolvida em escândalo financeiro e tantas coisas aí. A gente está tragando isso há muito tempo calado, e essas pessoas estão usando a gente como degrau, sabe? Usa a nossa religião como degrau, sabe? E assim, eu fico mais magoado ainda, eu sou filho de Exu, sabe? Tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou. E não tenho vergonha de dizer para ninguém que eu sou filho de Exu. Eu fico muito magoado, muito chateado, quando uma pessoa fala mal de Exu, Exu orixá, Exu entidade, o que seja. Fico muito magoado. Chego na minha casa, faço uma prece e peço para meu pai dar compreensão para aquela pessoa e entendimento, porque muitas vezes ele é quem está livrando ela de problemas, sabe? Ele é quem está levando saúde, porque é quem dá caminho, né? É quem está entregando um bom caminho para aquela pessoa. Com certeza, né? Teve uma pergunta aqui do menino,
que ele falou assim, que às vezes as pessoas não têm dinheiro para ir fazer os cursos. Mas aí também eu acho que é um pouco relativo, porque, veja bem, as pessoas têm dinheiro para ir no barzinho, as pessoas têm dinheiro para comprar cigarro, elas têm dinheiro para outras coisas. Então, se você juntar um pouquinho, porque, por exemplo, os cursos do colégio de Umbanda, né, cada curso sai na faixa de R$30 por mês, R$40. Mas por quê? Porque o colégio já tem toda uma estrutura e tem um número gigante de pessoas. Então eu não acho que é por falta de dinheiro que as pessoas deixem de estudar. Mas não é nem, eu acho que só a questão do dinheiro, mas eu acho que assim, a pessoa hoje pode pegar um livro emprestado numa biblioteca de repente. Também. Existem bibliotecas hoje que têm livros até espíritas ou umbandistas, né? Enfim, pegar emprestado, e hoje tem material aberto. O programa do Seu Tranca é uma excelente fonte de estudo de tudo que já foi abordado. Se você puxar no YouTube 2 horas de programa em quase 2 anos, tem muita coisa para você aprender. Então não tem como hoje a gente dizer, com a internet, com acesso à internet, dizer eu não tenho como aprender algo sobre a minha religião. É impossível. É verdade. É impossível. Fala. Sim. Ainda tem o e-book, né? Que você baixa gratuitamente. Eu particularmente, assim, 90% da minha leitura é feita toda pelo computador em e-book. Aqui, sobre Umbanda. Eu tenho um blog, no meu blog eu falo muito sobre Umbanda. Eu faço um apanhado do que a gente pode publicar, do que a gente pode divulgar, porque eu também não vou pegar um material que a pessoa, o autor não autoriza, e colocar à disposição, porque eu acho que não é certo, né? Mas tem muito material disponível na internet, gratuito, de graça, né? E o que eu vejo também, que a pessoa que fala assim, eu não estudo porque não tem material, porque eu não tenho dinheiro, eu acho que é um pouquinho também, assim, de falta de força de vontade. Se a pessoa tiver um pouquinho mais de força de vontade, de esforço, de empenho, ela vai encontrar diversos materiais. É verdade. Não tem como realmente dizer que não tem como estudar, né? O que hoje a gente vê nos cursos nos colégios é que traz... Tá falando... Sim? Desculpa, eu não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo. O que? Mãe Gladys está falando? Oi, não. Agora sim, agora eu ouvi. Isso, normal. Na verdade, tá que assim, às vezes o curso no colégio, né, que a gente tem tantos colégios hoje de Umbanda que ensinam e pedem uma contribuição para isso, é que se desprende muita coisa e que se tem apostila, que se tem algum material que possa contribuir. Mas há realmente muito material gratuito que a gente pode estudar, com certeza. Tem, o menino aqui está dizendo que ele não é umbandista, mas ele não é médium, mas ele já leu vários livros de graça na internet. Então, quer dizer, é uma questão de fonte, né? Sim. É só procurar. Tem até aula de atabaque pela internet? Tem, é verdade. Né? Então, quer dizer, você pode não sair saindo um tocador exímio, mas você sabe alguma coisa. Se chegar no congá não vai fazer feio, né? Não vai fazer feio, você vai conseguir tocar ali tranquilamente. Então, acho que hoje com a internet não existe falta de informação, né? Não tem por onde não ter. É só buscar, você encontra blogs, tem milhões de blogs, tem milhões de coisas. Olha, o pai Benedito, no Solar de Janaína, ele pediu para que os médiuns lessem um determinado livro, e teve médium que reclamou do preço. O livro é R$30, R$25, e o autor do livro disponibilizou o livro gratuitamente na internet. Eu peguei e passei o link para todo mundo, né? E, assim, era um livro que estava ali à disposição, e tinha um monte de gente que não estava lendo porque achava caro pagar R$30 num livro, um conhecimento que você vai levar para a vida inteira, que vai fazer evoluir, crescer, tanto como pessoa a nível secular, quanto no nível espiritual, né? E tem aquela coisa, esse é um ponto do pessoal da Umbanda, né? Reclama muito. Eles reclamam muito, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Então, se você vai num outro local e esse local te pede uma quantia,
porque tem a necessidade dessa quantia, ninguém reclama. Agora, se o dirigente de um terreiro falar, olha, eu preciso disso porque precisa pagar isso, todo mundo reclama. Nós já discutimos isso aqui várias vezes. Agora, se você tem um terreiro, esse terreiro é de alguém que foi alugado por alguém e ele precisa ser pago. Você não pode fazer uma gira no meio da rua. É mesmo, porque eu acho que se a gente fizer uma gira no meio da rua, a gente fazendo em congá e terreiro, a gente é perseguido, imagina na rua, né? Pois é. Então nós temos que pagar, tem água, tem luz, tem o aluguel, tem tudo. E como é que faz? Quem paga isso? Olha, Gladys, eu particularmente, eu acredito que a maioria das pessoas, né, que fazem atendimentos dentro da linha de Umbanda, quando é um atendimento que a pessoa pede em particular, eu peço para que ela traga os materiais necessários. Velas, o que for necessário. Pois né? Porque senão como é que fica? E eu, particularmente, acho que o que se pede muito pouco, sabe, em vista do retorno que as pessoas têm, as entidades com as quais eu trabalho são iluminadas, geralmente dão felicidade, dão bons caminhos, dão bons conselhos. Tem pessoas hoje que estão trabalhando, encontraram sua verdade, encontraram a verdade no trabalho, melhoraram sua vida no casamento, largaram vícios de álcool, sabe? Depois de terem sido atendidas dentro do centro que eu trabalho, com outras entidades lá, a gente vê. Então, assim, eu acho muito, muito irrisório o valor que se paga material pela bênção espiritual, pelo retorno espiritual e pela evolução espiritual que a pessoa tem. Pois é, e do lado material nós temos todo um custo. Tem. E aí, como é que faz? Ah, não pode. Então, como é que... Então não tem terreiro. Porque ou você é milionário e você faz aquilo por fé e você paga tudo e tudo bem, ou não tem condições. É muito difícil, o pessoal é muito difícil. O que no terreiro hoje acontece é que se pede uma contribuição para e aí muitos terreiros ainda colocam as despesas ali. Tá? O que não se pode acontecer é o que acontece em algumas religiões especificamente, que é vender algo, né? Algo que é intocável, né? Ou vender uma felicidade, que não é... Sim. Que o Lúcio falou, você fazer um trabalho para uma pessoa e pedir 1 quilo de vela a mais para casa, para os guias que vão trabalhar ali na casa durante aquela semana, durante a semana seguinte, não é um crime, né? Não, de jeito nenhum. Contribuição que seja necessária. Hoje na igreja as pessoas dão 10%. O cara, um empresário que ganha 20, 30 mil, o cara dá 2, 3 mil por mês, ou até mais para a igreja. Pois é, e aí? E se a gente pedir 10%, você toma uma pedrada. Olha, eu vou dizer uma coisa, se vocês olharem no YouTube, vocês vão encontrar igrejas que pedem 30%, tá? Pode colocar lá assim, ó, trízimo, vocês vão encontrar igrejas onde pastores pedem 30%. Aposentado e pensionista e funcionário público. Olha, tem uma igreja que vai montar cartão de crediário. Que vai fazer o cartão na hora e vai fazer o crediário em 12 vezes. É brincadeira. O Alan, o que eu vou falar é uma coisa muito séria. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Dentro de uma das igrejas que eu participei e dirigi, a gente tinha um mural onde, se a pessoa não dizimasse, não desse o dízimo, o nome dela ia constar naquele mural e ela não podia tomar Santa Ceia. Ela não podia compartilhar do sangue do corpo de Cristo, tá? Que horror! Eu estou dizendo para vocês porque eu dirigi uma igreja que fazia isso. Impressionante. Então acontece esse tipo de coisa. Agora, o que eu acho interessante é que quando a gente pede alguma coisa, Mãe Gladys, eu posso falar o nome da entidade esquerda que pode, claro que pode. Eu trabalho com o eixo capa preta, né? E o seu capa preta, ele geralmente ele pede o material para ele trabalhar, né? E material para fazer o trabalho para a pessoa, e ele depois dá mais o preço. Ele fala, foi atendido? Foi. Agora você vai me trazer vela, e vai me trazer defumador, e vai colocar aqui na casa. Se ele pedisse dinheiro, né, mas ele pede isso aí para casa. É o preço dele. Por quê? Certo, precisa sustentar a casa. A casa precisa do sustento, né? Então as pessoas, os praticantes de Umbanda,
os não médiums também, os médios e os não médios deveriam entender o seguinte, que uma casa, ela paga aluguel, ela paga luz, ela paga água, ela tem gasto com pintura, com limpeza, né? Tem gente que acha que a gente não gasta com detergente, com bombril, que, não, é muito baratinho, vai lavar 100 alguidares. Você vê a quantidade de água, de sal grosso. Toda segunda-feira a gente trata de Exu. Toda segunda-feira é 1 litro de cachaça, né? Se forem 2 tronqueiros, são 2 litros de cachaça, dependendo, né? Eu estou citando na casa que eu participo. Ainda tem vela, ainda tem a defumação. Tudo isso para sustentação espiritual daqueles que participam ali, tanto na assistência quanto nas correntes mediúnicas. Então, tudo isso, vocês veem que gera uma série de coisas e um custo muito grande, né? Mas o pessoal não entende. É difícil pôr na cabeça do povo. Uma vez, logo no começo do programa, tinha uma pessoa que entrou e ela era evangélica. E ela fez a seguinte pergunta: por que todo umbandista é pobre e sem cultura? Verdade, no começo do programa foi. Foi logo no início. Eu não vou falar nada porque tem uma rádio que uma rádio evangélica, AM, que está fazendo 55 anos. Ela é de São Paulo, está fazendo 55 anos esse ano, tá? E todo locutor nesses 55 anos que eu ouvi lá falar, eu acho que não tinha nem a 4ª série. Então, chamar um bandista de sem cultura, eu acho que além de ser um desrespeito, sabe? Além de ser uma falta de consideração, é uma falta de conhecimento também. Isso porque tem muito pastor chamando Deus de Deuso, Jesus de Jesus, e glória a Deus, aleluia, e Oricanta Asturiano de Lamas, não sabe nem o que está falando, e para mim é um monte de baboseira, e eu posso dizer porque estive lá dentro. Agora, só fala uma coisa que ficou uma dúvida nessa história toda. Qual era? Você tinha um salário para ser pastor? Eu recebia um salário, eu tinha o mantimento, e eu não sei como falar isso, Gladys, e eu fico até envergonhado de falar isso. Mas eu vou falar, eu tinha uma porcentagem sobre as ofertas que eu conseguia mensalmente. Em uma das igrejas que eu trabalhei, eu tinha uma porcentagem. Ah, tá, entendi. Você ganhava bem. Olha, eu de vez em quando eu brinco até com a mãe Ângela e com o pai Júnior, né, que é o pai da casa que eu sigo, do Solar de Janaína. Eu falo pro pai Júnior, assim, olha, eu vou deixar de ser um bandista e vou virar crente, porque eu acho que assim eu vou ganhar dinheiro. Porque como um bandista eu só tenho ganhado problema que eu não tinha, né? Porque é verdade. A gente compra muita briga, muito problema, junto com a pessoa, né? A entidade compra, a gente sofre junto com as pessoas, né? Ao contrário de outrora, em que vem aqui, se você receber bem, se não receber, foi falta de fé. Então, e tem uma igreja bem grande aí que é franqueada, né? O pastor ele tem que ter tantos anos aí e tal, e é franqueada, ele paga tanto e tem a franquia dele, e tem que bater uma certa meta para se manter na franquia, né? O Alan não é uma só não, tá? Inclusive o segmento que eu tava é assim também. É franqueada, né, então? Você tem que ter um X, sim, um valor X por mês, tá? Desse valor X e é 15% para matriz, vamos dizer assim, para a igreja mãe, e o restante era para cobrir as despesas da igreja e para o pregador. Eu acho, só colocando uma observação, eu não acho o errado, né, as pessoas darem dinheiro ou darem o que tem, porque às vezes aquilo estimula a fé da pessoa. A pessoa precisa dar o carro dela, a pessoa precisa vender tudo que ela tem, precisa tirar tudo para poder crescer, para poder amadurecer, para poder então falar, Deus está aqui realmente comigo, porque eu dei, então ele está aqui, certeza. Né? O que é errado é o cara pegar e, por causa de um que talvez não tenha condições, colocar no mural da vergonha, né? Ou colocar a pessoa aí para baixo, falando, olha, esses que não deram dízimo não tem Deus. Deus não vai chegar até eles, né? Então isso eu acho errado. Os que estão dando, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Agora, lógico, o que é errado é são os caras de lá que estão pressionando essas pessoas a tirar de onde não tem, às vezes. Isso realmente é importante. Olha só, Alan. Olha o que aconteceu, mãe Gladys. Isso aqui foi antes de um culto, tá? Doutrina da prosperidade.
Eu ia fazer a primeira noite, eram 3 noites de pregação, a campanha, né? Campanha da prosperidade. Foi a conversa que eu tive com o meu líder. Era a seguinte: vai pedir, certo? Quem não der é enteado de Deus. Quem der é filho de Deus. Você tá rindo, é sério. Quem não der é enteado de Deus. Quem der é filho de Deus. Se você não der, é porque você é enteado de Deus. Isso é um absurdo. Agora, eu estava cego espiritualmente e dirigido por um obsessor. Tá? Eu me arrependo, sinceramente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, das minhas práticas. Das práticas que eu fiz, eu me arrependo profundamente. Tá? Queria até, assim, se tiver alguém que lembra de mim nas igrejas que dirigi, queria pedir perdão para você, meu irmão, eu te enganei, eu menti para você muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes eu estava mentindo, por ordem da minha liderança. É complicado demais tudo isso, né? É impressionante. Em toda a pregação onde é colocado um ser humano contra o outro ser humano, por preconceitos, por generalizações, há muito de interesses escusos, há muito de meias-verdades ou inverdades, porque isso não religa ninguém a Deus quando o coração está se desligando do respeito ao ser humano, da fraternidade natural que deve haver entre os seres humanos. A pessoa que se tornar cega à realidade, aos fatos e à ciência, não é nada normal. Uma religião, ela religa realmente o ser humano a Deus quando o religa aos outros seres humanos como irmãos, com respeito, com consideração por tudo o que é aquele ser humano. Cada um tem seu caminho, cada um tem as suas percepções. Nós, umbandistas, compreendemos que o ser humano tem cada um seu tempo de amadurecimento, respeitamos, não fazemos proselitismo, não buscamos adeptos dessa forma exacerbada, até porque cremos totalmente na evolução do ser humano, que cada um tem o degrau necessário e a sua evolução, o seu conhecimento. Discordamos totalmente da ideia de que umbandistas inteligentes ou pessoas de pouca cultura, porque na prática nós vemos advogados, engenheiros, médicos, doutores, juízes maravilhosos, são umbandistas. A maioria prefere se manter um pouco resguardado quanto à facção religiosa que seguem, justamente pelos preconceitos que existem sobre a nossa doutrina, mas vemos até o mais humilde que chega dentro de uma corrente, se dispõe a vestir de branco, uma busca muito grande de fraternidade, de solidariedade uns com os outros, e o aprendizado de sair do mundinho do egoísmo e começar a praticar o bem sem olhar a quem, levando o pão a quem necessita, levando a boa palavra nos hospitais, levando a alegria do samba, da música, onde quer que vá. Porque o umbandista, ele não perde a própria personalidade, ele tem liberdade de pensamento, e eu costumo dizer que essa sim é a religião dos milagres. O problema é que os umbandistas não costumam dar seus depoimentos, contarem os grandes milagres que são realizados na vida deles através da Umbanda, até porque não buscamos proselitismo através disso, mas a realidade é essa. Se fôssemos contar, cada um de nós, as maravilhas que vivemos, a doutrina umbandista seria chamada a doutrina dos milagres e das pessoas livres, aquelas que têm a liberdade de pensamento e de escolha o tempo todo e durante todo o tempo. Eu posso dar um testemunho aqui? Pode, claro. Eu vou dar um testemunho, então, tá? E eu praticando Umbanda, eu estava bebendo muito. E eu conversei com as entidades que trabalham comigo e pedi para não beber mais, não ter problema com álcool. Fui atendido. No dia seguinte, né? Mãe Ângela sabe disso. Mãe Ângela acompanhou parte do meu problema. E Mãe Ângela também está acompanhando a minha recuperação, que é total, né?
Hoje aqui, na minha casa, eu tenho aqui bebidas para entidades, para alguns amigos meus, e eu não tenho a mínima vontade, o mínimo interesse em abrir uma lata de cerveja ou abrir uma garrafa de vinho. E quando o trabalho é incorporado, a entidade vem, bebe com moderação, né, o necessário para que haja aquele... Como é que eu vou dizer? Que a gente, quando está no trabalho de Umbanda, muita gente pergunta, né, Mãe Gladys, por que a entidade bebe? É até um meio de sintonia do médium com a entidade, às vezes. O material etílico ele é de suma importância. A entidade vem, bebe, não extrapola, não exagera, não tem aquele exagero, que muitas vezes era um animismo exacerbado que vinha da minha parte. Bacana. Legal. Olha, gente, foi ótimo ter vocês aqui. Mãe Ângela, obrigada pela sua participação. A senhora sabe que o programa é aberto para a senhora. A hora que a senhora quiser falar alguma coisa, reivindicar, pode me chamar que estamos aí. Lúcio, você também, muito obrigada pela tua coragem, né? De vir ao programa, falar quem você foi, quem você é hoje, expor de uma certa forma a sua vida, tá? E o que você precisar é só me chamar no MSN, no Facebook, que o que eu puder ajudar, estamos aí. Muito obrigado, eu agradeço. E talvez amanhã o pessoal que me acompanhou vai estar me parando na rua e perguntando: nossa, mas e isso, e aquilo outro. Mas quando eu me propus a participar, a Mãe Gladys, dessa discussão, era no único intuito de mostrar que a nossa religião é uma religião santa, a nossa filosofia é uma filosofia santa, não deve ser demonizada, né? Eu não quero caçar briga, confusão, não quero criar encrenca com nenhuma outra religião, mas eu quis mostrar através do meu testemunho que lá também acontecem coisas terríveis, né? E não precisa os protestantes, os neopentecostais, buscar na Umbanda ou no Candomblé o meio de se autopromover. Agora eles estão se degladiando entre si. Então, que eles continuem buscando a Deus da forma deles, sem ofender o nosso credo, sem ofender a nossa religião, né, respeitando a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, né? E aqueles que não respeitam, que respondam, né, conforme dita a lei, né? E isso sirva para a gente também da Umbanda, né? Que se a gente fizer alguma coisa errada também, que a gente também responda dentro do que está na lei, né? Na Constituição e no Código Penal brasileiro. Obrigado, Alan. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Mãe Ângela. Realmente a participação foi ótima e necessária para esse esclarecimento. Acho que foi um debate muito bom e os ouvintes puderam compreender um pouquinho mais dessas diferenças e respeitar ainda mais a Umbanda pelo que ela é, por si só, né, Mãe Gladys? É verdade. Acho que Obrigada. A ideia foi essa. Pode falar, Mãe Ângela. A oportunidade. No começo da minha participação, eu oferendei, né, em palavras, esse programa a mãe Gilda, né? E, novamente, eu faço questão de lembrar dessa grande Mãe no Santo que passou pelo que passou, e as Mães Gildas de todo o nosso país, pais de santos e representantes religiosos que passam por dificuldades devido à intolerância religiosa, que possam se sentir abençoados, se sentir fortificados por essa união, que eu tenho certeza, a partir desse programa, vai acontecer. É um movimento de amor, é um movimento de humildade que estamos tendo aqui nesse programa. E foi, para mim, uma das melhores oportunidades que tive em toda a minha vida de poder colocar diante do público o que seja realmente o pensamento e o sentimento dos umbandistas diante de tanta barbárie, de tantas palavras pesadas contra nós, sendo que, na verdade, buscamos servir o mesmo Deus e respeitamos todas as religiões em todos os momentos. Obrigada, Alan. Obrigada, Mãe Gladys. Obrigada, Lúcio. Obrigada a todos os ouvintes e muito boa noite. Isso aí. Mãe Gladys, vamos então para a segunda parte do programa? Vamos.
Então, boa noite, Mãe Gladys. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por todos estarem com a gente, acompanhando o programa. Agora nós entramos na segunda parte do programa com o seu Tranca já, para responder as suas perguntas. Lembrando, o MSN para participações é programadorseutranca@hotmail.com. Nós vamos rapidinho para um comercial e voltamos já ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Agora 10 horas e 33 minutos. Coba Laroeixo! Chama seu Tranca-Rua! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca@hotmail.com. Voltamos já! Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há Laroeixo. Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há. É isso aí, estamos de volta já com o programa Conversando com o Seu Tranca, ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, 10 horas e 37 minutos. Quem quiser participar do programa, enviar as suas perguntas para o Seu Tranca responder. Lembrando, especialmente hoje, o MSN que nós estamos recebendo as perguntas é programadosseutranca@hotmail.com. programadosseutranca@hotmail.com. Participe, dá tempo de você enviar, dá tempo de você interagir com a gente. Nós estamos ao vivo e sua resposta será dada ao vivo também, tá? Paulo, Sônia, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite a todos os ouvintes. Hoje estou eu aqui, a Sônia está aqui do meu lado também, mas hoje quem vai ficar por aqui sou eu, que só estou com o MSN, né? Sim, perfeito, então. Sônia, seja bem-vinda também, boa noite. Oi, Alan, boa noite, ouvintes da rádio. Infelizmente hoje teve a falha de um MSN, mas mesmo assim eu estou aqui para ajudar e assessorar o Seu Tranca, ok? Obrigado, Sônia, também seja bem-vinda ao Seu Tranca. Quiser dar uma boa noite. Fala, boa noite. Boa noite, companheiros. Alguém precisa acender meu cigarro, né? Tá vendo, né? Hoje ele me quer só pra acender cigarro, ah. Deixa eu comentar, eu fui conhecer a casa do Seu Tranca já, viu, gente? Pessoal, eu não pude estar com o Seu Tranca hoje porque eu tava ruim, eu até ia comentar com o pessoal. Hoje ia estar com o Seu Tranca, a gente ia transmitir junto, né? Hoje realmente não pude porque eu tô um pouco ruim da garganta, eu não podia correr o risco de sair no frio e ficar sem voz à noite. Mas conhecer a casa e vai acolher muita gente, com certeza, viu, Seu Tranca? Sua casa é linda. Né? Depois você vai lá de novo. Vou com certeza. Tá bom, vou esperar. Vamos para as perguntas, então. A primeira pergunta, Seu Tranca, é da Daniela. Tá? Ela pergunta assim, Seu Tranca, por que não existem espíritos femininos na linha de marinheiros e boiadeiros? Não, porque não tinha marinheira naquela época, né? Não tinha mulher que ia pro mar. Então essa linha acaba atraindo esse povo que foi pro mar, mas as mulheres acabam entrando mais na linha de... Não, sereia ser natural, encantado. Sereia foi viva? Não. É porque os homens que iam pro mar, naquela época, quando eles morreram, era mais homem que ia pro mar. As mulheres ficavam em casa fazendo comida, lavando roupa, né? Essas coisas. Então, por isso que não adentra a linha de mulher nessa linha de marinheiro. E boiadeiro também, porque eles foram espíritos que viveram essa vida. Mas na linha de boiadeiro, tem algumas mulheres, é raro, mas tem, que caíram nessa linha e trabalham. Então tem aí algumas pessoas aí perdidas pelo mundo que trabalham com uma mulher que entra na linha de boiadeiro. Mas essas mulheres que viveram aí, como chama, nesse mato, nesse cangaço, né? Entram mais para a linha de baiano e não de boiadeiro. Por isso que de boiadeiro tem mais, cai na linha de baiano, tem bastante baiana nessa linha. Agora, na linha d'água, não tem essa parte da linha de mulher, ficou só essa linha masculina, porque os espíritos que iam lá eram mais masculinos, não tinha marinheira. Agora no mundo de vocês que tem, né? Hoje tem. Mulher que vai pro mar, que vai pro navio, essas coisas. Sabe, daqui a uns 2000 anos. Mas é mais por causa disso, tá? Porque não tinha. E a energia também
não está muito compatível com os espíritos femininos, o que os marinheiros fazem. Perfeito. Ok, Alan, pode só cair mais uma. Vou passar a pergunta do Elias. Ele disse, seu Tranca, que a dirigente dele disse que ele não vai incorporar mais o Exu dele, porque o Exu tem uma vibração muito baixa, o Exu especialmente desse rapaz, do Elias, tem uma vibração muito baixa e poderia fazer mal para ele. Ele pergunta se realmente isso pode acontecer com o Exu. Olha, moço, de repente não é assim que é um Exu, né? Vocês sabem que existe um início para você ser um Exu que trabalha, é um trabalhador, tá? De repente esse que veio aí nem é o seu trabalhador, tá? Pode ser ainda um espírito que vai evoluir dentro da linha de Exu, por isso que ela não quer que ele trabalhe com você, porque ele ainda não tem muita definição. Ou pode não ser nada disso e ser um Exu. Ser um quiumba, tá? Então, você devia pedir um pouco mais de explicação para ela, mas tem alguns Exus que estão iniciando ainda, caminhando dentro da linha de Exu, que ainda a vibração deles é um pouco mais baixa, é um pouco mais densa, e eles não são trabalhadores, eles não têm que incorporar e vir trabalhar mesmo. Se for isso mesmo, ela tem razão, tá? Eles não são trabalhadores, eles não vão dar consulta, eles... vai falar pra você. Ok. Perfeito. Vou passar. A Kelly, tá? Ela pergunta assim, seu Tranca, podemos ficar aprisionados espiritualmente quando dormimos e estamos em vibração baixa? Aprisionado assim como preso que o espírito não volta? Eu acho que ela quis dizer isso, viu, seu Tranca? Preso quando o espírito não volta, não pode. Isso não acontece, porque tudo tem um tempo para esse cordão se desligar, tudo tem um tempo. O que pode acontecer se o espírito, às vezes em lugares assim de baixos níveis, e quando você voltar, você pode voltar com algum carrego, ou pode voltar com o corpo doendo, alguma coisa assim, mas ficar presa lá e não voltar mais pro corpo, isso não acontece. Ok, Alan? Sim, Sônia. Tem uma pergunta aqui da Elisa, seu Tranca. Ela está perguntando o seguinte: quando a gente vai preencher uma ficha para uma empresa que pergunta lá sobre religião, se ela tem que colocar que ela é espírita ou se ela é umbandista? Se você for falar a verdade, eu não sei o que você é. Se umbandista é uma coisa, espírita é outra. Ela é umbandista. O que ela tem que pôr na ficha? Se ela é umbandista e pratica e ela acha que isso não vai causar problemas para ela, porque vocês falam que causa problema, não falam? Espírita é uma coisa e umbandista espírita é uma coisa, umbandista é outra. Preconceito, né? Para arrumar emprego? Ela tem que ver o que vai ser melhor para ela no momento, porque ela também não pode passar fome só para falar que ela é umbandista. O que importa de umbandista nesse caso é a fé dela. É isso que é importante. Agora, espírito é espírito, mas umbandista é umbandista. Tem que saber o que ela é. Ok, Alan? Perfeito. Bom, pergunta aqui do Luciano. Ele pergunta assim, seu Tranco, o que acontece com as entidades de uma pessoa que escolhe outra religião? Devia ter perguntado pro pastor. Moça, elas ficam, como você mesmo escutou aí, ou elas se paralisam, ficam ali esperando até o dia que você volte. Se você não voltar, elas vão continuar ali, porque elas não vão embora, tá? Elas não fazem assim, você mudou de religião e suas entidades somem. Elas não somem, elas continuam ali. Só não entram em evolução, tá? Nem você. É isso que acontece, elas ficam ali paralisadas. Se um dia você voltar, elas vão trabalhar. Se você não voltar, elas vão ficar ali até o seu desencarne. E aí depois é contigo e com elas lá do outro lado. Ok, Alan? Perfeito, Paulo. Faleceu uma aqui, eu vou passar pro seu Tranca. O Roger, seu Tranca, ele pergunta pro senhor o seguinte: fizemos uma limpeza em minha casa e foi firmado determinado Exu para que impedisse que espíritos não esclarecidos entrassem. Acontece que hoje temos algumas influências que estão atrapalhando. Eles vêm e sentem.
Como funciona a proteção nesses casos? Não entendi nada. Eles fizeram uma proteção, eles fizeram uma limpeza na casa dele, e acredito que pediram um Exu, foi determinado para que impedisse que alguns obsessores entrassem na casa. Só que hoje eles estão tendo influências que está atrapalhando ele. Eles vêm e sentem. Ele quer saber como... eles conseguem, eu acho que é energia, né? Sente a energia negativa. Ele quer saber como funciona a proteção nesses casos. O que o Exu faz, como ele trabalha para fazer essa proteção nesse determinado que ele diz que impeça, né? Para fazer a barreira de proteção. Então, se você fez uma proteção ali, essa proteção tem que ser sustentada com elementos que vão ajudar esse Exu que ficou na porteira a não deixar passar as coisas que estava passando. O que você faz para sustentar essa proteção? Não adianta você botar lá só um, sei lá o quê, um tridente e deixar ele lá e esquecer ele lá. Porque vai chegar uma hora que isso não vai mais ter a energia que necessita. Então toda proteção, ela precisa ser sustentada por alguma coisa. E essa alguma coisa é você que vai fazer. Tá? Toda proteção nada mais é do que uma firmeza. Não foi pedido nada. Então, olha, o que acontece é o seguinte, moço. Como não foi pedido nada e ficou por isso mesmo a história, essa energia se dissipou. Essa energia se foi. Tá? Então você tem que refazer esse negócio aí, que foi feito aí pra tua casa. Tá? Você tem que refazer, reformular essa energia para que ela de novo comece a atuar dentro da tua casa para fazer essa limpeza aí. Ok, ela? Perfeito. Bom, pergunta aqui do Reinaldo. Ele queria saber, seu Tranca, sempre, ele diz assim, queria fazer sempre uma defumação na minha casa, mas não sei com qual frequência ou ervas utilizar corretamente. Pergunta se o senhor pode orientá-lo. Olha, moço, você pode fazer defumação a cada 15 dias, se não for uma casa muito pesada, mas mesmo uma casa pesada, quando você faz uma vez por semana, logo ela fica limpa. Você pode fazer a cada 15 dias uma defumação, ou se você quiser, uma vez por semana. Isso não vai te causar nenhum problema. Agora, as ervas que você vai usar vai depender do que você quiser. Por exemplo, uma defumação só para limpar, acalmar lá o pessoal. Você pode pôr alfazema, você pode pôr guiné, você pode pôr uma ruda, né, para dar uma limpadinha mais forte. Você usa dessas ervas que faz uma limpeza de qualquer energia que teve ali dentro, se não for uma energia muito pesada. Se for muito pesada, tem que utilizar outras ervas. Tá? Mas a cada 15 dias que você faz essa defumação, tá ótimo. Ok, ela? Ok, perfeito. Passar uma aqui. O Fernando Seu Tranca. Ele diz: olá, Seu Tranca. Um Exu de Mãe Oiá pode ser oferendado também no Campo Santo? Não, você tem que oferendar lá onde você está na terra. Tá? Não seria bom oferendar ele no Campo Santo, não. Ok, ela? Perfeito, ok. Bom, pergunta do Marcelo. Ele diz que ele passou por uma situação constrangedora essa semana. Ele estava incorporado. Não, tocaram para Exu e Pombagira na casa, ele incorporou a Pombagira. O dirigente na hora pediu para a Pombagira ir embora, disse que ela não deveria incorporar em homem. Aí ele pede uma opinião sua. Claro que esse é um assunto bem antigo já no programa, mas se o senhor quiser comentar algo... Senhor... Sim, moço, tem casa que não deixa, né? Fazer o quê? Agora, não que ela tenha que ir embora, não que ela incorporar e ia fazer algum dano em você... Aí o preconceito tá no teu dirigente. Tá? Ele que tem esse tipo de preconceito com incorporação masculina de Pombagira. Tá? Mas você não tenha. Oferende a ela, bote lá uma rosa pra ela, se você sabe já quem é. Bote uma tacinha de champanhe. Tá? Oferende você a ela. E o dia que você já for médium, bem preparado, você pode incorporar ela de vez em quando para fazer um descarrego na linha de Pombagira, que elas fazem o descarrego delas, tá bom? Ok, ela? Perfeito. Pode passar aí, que ainda o rapaz está escrevendo aqui a pergunta. E pergunta do Domingos. Antes de passar a pergunta do Domingos, lembrando que o MSN que nós estamos recebendo as perguntas é o programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Programa do Seu Tranca, @hotmail.com. Estamos ao vivo, 10 horas e 50 minutos. E o Facebook está aberto, quem quiser passar pergunta pelo Facebook também. O Facebook está como Capitão da Encruzilhada.
Isso mesmo. Que é o mesmo título do blog, capitãodaencruzilhada.blogspot.com, para quem quiser acompanhar lá as postagens que a Mãe Gladys sempre disponibiliza. Então, o Facebook, Capitão da Encruzilhada, e o MSN, programa do seu tranca, @hotmail.com. Uma pergunta do Domingos. Ele disse que a mãe dele faleceu há alguns meses e tem guardado ainda na casa dele os assentamentos dela. Ela era dirigente. Como que ele faz para despachar isso, seu tranca? Então, assim, ó, quando você vai entregar algum tipo de assentamento, você tem que ir na natureza, tá? Você tem que ir na natureza, você tem que pedir licença para deixar aquilo lá. Então você vai acender uma vela para os guardiões do local, para as guardiãs do local, vai entrar no local da natureza, vai pedir licença para deixar aquilo lá, para que aquilo seja reabsorvido pela natureza, toda a força, toda a energia, agradecendo o tempo que foi feito o trabalho. Como é? Então você vai agradecer. Se você for entregar guia, você entrega as guias, os assentamentos, imagem, essas coisas, tudo. O melhor local para ser entregue é na natureza, tá? Mas não esquece de pedir licença para entregar, pedir licença para entrar, que aquilo seja bem recebido pelos seres que estão naquele local, os espíritos que tomam conta daquilo, que aquela energia seja dissipada. Se for um assentamento desses que é preso, né, que, como chama aquilo? Argila que gruda. A argila que põe no assentamento, que aquela energia seja solta e vá para o lugar dela na criação divina, tá? Não é obrigada a entregar? Você não pode cuidar? Não, você tem que entregar. Ok, ela? Perfeito. Vou passar aqui. Seu Tranca, o Fernando pergunta para o senhor o seguinte: qual o fundamento da quartinha com água de chuva na tronqueira? O Exu dele pediu esse elemento. Ele vai perguntar pro Exu dele, mas ele gostaria de saber o parecer do senhor. Bom, a água de chuva tem vários fundamentos, né, meu filho? É só você ir buscar aí, você vai encontrar a água de chuva. Ela, além de ela trazer, que ela tem todo um processo aí da natureza, né? Mas ela tem a finalidade da limpeza. A água de chuva traz prosperidade, tá? Agora, para a finalidade específica que o seu Exu vai utilizar, pode ser para a firmeza do descarrego da tronqueira, porque a água de chuva ela sobe suja, desce limpa, sobe suja, desce limpa. Então ela tem uma dessas finalidades, além de muitas outras. Você só precisa ver qual é o fundamento que ele vai utilizar dessa água. Ok, ela? Ok, perfeito. Dizem que banho de chuva lava a alma, né, seu Tranca? Pode passar. Bom, a pergunta do Judson é uma historinha, mas é necessário contar, seu Tranca. Ele diz que tem um amigo que foi se afastar da religião, e que no caso é Umbanda, né? E ele, quando ele foi para suspender a corrente, os guias, eu acho que ele ia fazer algum trabalho para afastar os guias ali, né? Para que ele pudesse sair da religião. Os guias dele ameaçaram ele, dizendo que não era bem assim as coisas, que para sair não era tão simples. E aí o rapaz pergunta, o Judson, se é normal, se é assim mesmo, quando você vai sair, os guias podem tirar as nossas vidas, por acaso? Bom, começa daí. Se você já está saindo da religião, é porque você se decepcionou com alguma coisa. Então, já vou te dizer que será que era guia mesmo? Porque o guia, quando você sai da religião, ele não te ameaça. Ele deixa você sair. Você tem o livre-arbítrio, você é um ser vivente na Terra. Então você tem o livre-arbítrio e você acaba usando ele do jeito que você quer. Então, vê melhor, qual foi sua decepção na religião? Talvez pode ter sido seus próprios guias. Porque guia nenhum vai te matar se você mudar de religião. Guia nenhum vai te matar se você resolver mudar de terreiro. Guia nenhum vai te matar se você falar, vou parar, sei lá, por quantos séculos aí e não vou fazer mais isso. Guia mesmo, nenhum vai fazer isso, muito menos ameaçar. O que talvez eles possam ter dito para você é o seguinte: não é assim, pega tudo e joga fora. Pode ser, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Mas só isso, agora te ameaçar, não. Então uma observação até, seu Tranca, que esse rapaz, ele era pai de santo. E eles estão te ameaçando? Ué,
Você não era dirigente, moço? Por ser dirigente, você sabe que isso não existe. Por ser dirigente, você sabe que não ameaça ninguém, né? Acho melhor você ver tudo. Por que mesmo que você tá fechando tudo? Por que você tá saindo de tudo? O que foi que te decepcionou? Antes disso, antes de você passar a pergunta, deixa eu só complementar essa questão, seu Tranca, de as pessoas bloquearem a corrente, como dizem, afastar os guias, colocar os guias aonde eu não sei aonde. Como que é isso? Porque, na verdade, assim, uma pessoa é capaz de falar, olha, vocês a partir de hoje não trabalham mais comigo. Alguém é capaz de afastar os guias de si próprio ou do outro? Então, não tem como. Porque quando você nasce, você já vem com aquela linhagem. Como é que você tira? Não tem como tirar. O que acontece Zé, eu posso falar pra você o seguinte, agora nós vamos entrar no assunto lá que o homem falou, da indução. Eu posso falar assim pra você, olha, eu vou te dar esse banho, e depois que você tomar esse banho, nunca mais você vai incorporar nada. A sua cabeça já registrou aquilo, e mais nem que sei lá o que venha em terra, você não vai incorporar. Porque não tem como tirar. Os guias simplesmente ficam quietos lá, esperando você mudar de ideia, se é que vai mudar. Se não mudar também, depois você se acerta. Mas não tem como você desligar uma corrente que está ligada em você desde o dia que você se comprometeu em voltar à Terra. Porque foi você que falou que queria. Você que falou que precisava pagar esse resgate, que tinha amor por essa religião. Você escolhe até a religião que você vai nascer. Isso é uma coisa sua. Tem gente que nasce numa religião, mas tem amor por outra. A gente escuta muito isso aqui. Porque você já nasce com isso. Você nasceu com aquela fé e aquela fé é da tua religião. Então você começa numa, depois você muda para outra. E naquela você acaba se encontrando. Mas pelos problemas da vida é onde tem esses muda, vai, muda, vai, muda, vai. Mas aí vocês adquiriram aqui, porque quando vocês eram espíritos, vocês falaram que iam fazer. Aí depois chega aqui todo mundo esqueceu, né? Aí não dá. Ok, falou. O Roger Tranca, ele pergunta o seguinte: o que acontece com o médium que para com a religião e joga as coisas pertencentes dos Exus, caboclos e todos os outros guias fora ou deixa para trás? Joga fora as coisas. Ué, vai acontecer o que eu falei, seus guias vão ficar olhando. Você seguir o seu caminho sozinho. Porque assim, ó, se você conseguisse seguir seu caminho sem uma fé, não precisaria existir religião. Eu não tô nem falando de guia, tô falando de fé. A fé é o bloqueio do ser humano. Ela é como se fosse um alicerce aonde você tem a sua trava, é onde você para. Porque se você não tem fé em nada, você tira a vida do outro ser humano, você faz coisas que você não tem medo de nada. A fé, ela existe o quê? Que é para o ser humano ter o limite dele. Desde o começo do mundo, que é mundo, é a fé que pôs o limite no homem. Já foi tudo uma baderna, já foi tudo uma zona. Cada vez que surgiu uma religião, vinha surgindo uma fé que botava esses bloqueios. A Ângela falou muito da segunda parte do livro, quando veio aquele iluminado repassar outras coisas pro mundo. Por que ele veio? Porque precisava ter um bloqueio, precisava ter uma mudança de visão. Aí ele veio e trouxe essa mudança de visão na nova fé. E assim aconteceram com todos os messias que passaram pela Terra e os que vão passar ainda. São espíritos de autoiluminação que vêm para propagar uma nova fé. A fé é o bloqueio do ser humano. Sem ela não tem bloqueio. Perfeito, Paulo. Okay. Pode passar aí que aqui acabou. Tá, então vou passar a última pergunta daqui. Pergunta do Henrique. Tá, ele diz que é um bandista desde que ele nasceu e recentemente passou por uma situação
complicado. Ele diz que sonhou que foi feito no candomblé e viu fundamentos que nunca havia visto e que existem, que nunca imaginou que existiriam. Ele pergunta se isso pode ser algum aviso do plano espiritual, que pode ser alguma influência espiritual, mostrando que o caminho dele não é Umbanda. Isso pode estar ocorrendo com ele, seu Tranca? Olha, moço, é assim. Você se sente bem na Umbanda? É o que nós acabamos de falar. Qual é a fé? Você se sente bem na Umbanda? Você conhece o candomblé? Conhece a verdade do candomblé? De repente o teu espírito tem um caminho grande nesse outro lado e não na Umbanda. Tá? Então, é sonho. Vocês sabem que eu não lido muito com sonho, porque eu acho que sonho é complicado. Mas eu acho que você deveria entender um pouco mais das duas religiões. Mas vai buscar uma coisa séria. Vai buscar uma coisa com fundamento. Não vai buscar qualquer coisa aí que faz essa misturada e vai dar mais confusão ainda. Então vai estudar, vai ver, vai assistir o que é uma roça de candomblé, como funciona aquilo tudo. E aí automaticamente, aonde for o teu lugar, você vai ficar. Mas não fica pondo essas coisas na cabeça, que aí você fica confuso. Vai com calma, tá? Perfeito. Paulo, tem alguma coisa que você queira passar daí? Olha, aqui não tá. Acho que o pessoal ficou meio tímido hoje com o assunto. O pessoal deve estar pensando ainda, fazendo pergunta, que foi muito bom o tema hoje, né? É verdade. A gente tá com o MSN fechado hoje também. E tem aquele MSN que foi o primeiro MSN, que é onde tem mais gente, né? Sim, é onde é uma fatalidade, mas... E eu acho que o pessoal às vezes nem viu como minha mãe não ficou online nele, quando começou o programa. Eu acho que o pessoal pensou que nem ia ter programa. Não, mas não, isso eu acho... Apesar que o Facebook tava cheio, viu, Alan? Mas eu acho que realmente o período que a Seu Tranca estava aí em terra também, o período que a gente acabou ficando o programa foi curto. Mas de qualquer forma, a gente agradece todas as participações. Eu tinha algumas perguntas ainda aqui para passar. Lembrando, Mãe Gladys Camorim apresenta o programa Conversando com o Seu Tranca toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, ao vivo, do Templo Escola Caboclo Sete Espadas, tá? Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Alan. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alan. Boa noite, até a semana que vem. Sônia, muito obrigado. Boa noite. Obrigado você, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. E a semana que vem nós estamos aqui de novo, acredito já com o MSN regularizado. Perfeito. Se o Tranca quiser encerrar, muito obrigado por mais uma oportunidade. Boa noite a todos. Espero que as conversas que teve aí na primeira parte hoje tenha sido útil para vocês entenderem o que realmente nós falamos aqui de fé. Boa noite. Cobalaroeixo! Vamos, seu Tranca-Ruas! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN Conversando com o Seu Tranca @hotmail.com. Alaroeixo, Amojubá,